pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Neste treinamento, vamos aprender sobre manutenção de parâmetros, seja a nível corporativo, que é destinado ao ambiente como um todo, e também por empresa. Como acessamos, como configuramos esses parâmetros. Detalhe importante: a manutenção de parâmetros só é permitido o acesso à sua configuração por usuários administradores, com privilégio administrador. Ok? Obrigado, uma excelente aula. Após eu me logar no sistema, eu vou vir aqui, ó, menu TOTUS Moda, administração, afinal, configurações de parâmetros está dentro desse módulo administração. Detalhe importante, assim como eu informei no vídeo anterior, a, a configuração de parâmetros, seja ele corporativo, seja ele por empresa, somente os usuários com acesso administrador consegue realizar sua manutenção, ok? Qualquer outro tipo de usuário que não tenha um privilégio administrador não consegue efetuar configurações de parâmetros, tá? E aí você pode me perguntar, parâmetros, qual a utilidade dos parâmetros? Os parâmetros nada mais é, seja ele corporativo ou empresa, aí depende de qual formato você quer configurar. Se eu quero configurar um parâmetro corporativo que destina ao ambiente como um todo, independente da empresa, ou se eu quero configurar parâmetros por empresa, ou seja, cada empresa ser moldada de um jeito diferente da outra, né? Lógico, existem parâmetros que possuem, na verdade, tanto corporativo como por empresa, mas existem parâmetros que somente é a nível corporativo, como parâmetros que somente a nível por empresa. Então depende muito de como eu quero moldar a minha empresa, como eu quero configurar a minha empresa, o meu ambiente, para executar meus trabalhos, minhas funções, meus faturamentos, meus pedidos, meu financeiro, meu fiscal. Então o parâmetro nada mais é do que você moldar o sistema para ficar adequado à sua utilização, ok? Então aqui eu tenho, dentro de manutenção, eu tenho aqui ó, o ADM-FL007, é uma forma de configurar. Existem outros, o primeiro é esse daqui. Ó. Então a gente clica, ele vai me dar separado aqui, ó, corporativo e por empresa. Se eu clico em corporativo, ele me abre a aba e aí por módulo você consegue, tem vários módulos aqui dentro do sistema, né, que compreende todos os módulos dentro do sistema. Então eu posso vir, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, financeiro novo. Ah, tem aqui ó, contas a receber. Então tenho os parâmetros direcionados a isso que se refere a nível corporativo. Então sempre tem em mente, corporativo se refere ao ambiente como um todo. Eu não determino empresa, ou seja, configurado todas as empresas daquele ambiente será assumido essa configuração que for realizada. E tome muito cuidado ao fazer configuração de parâmetros, porque você pode, dependendo do parâmetro que você configura, mudar, por exemplo, uma autorização de nota, ou seja, deixar de autorizar de forma automática, deixar de executar alguma função ou passar a executar uma nova. Então tome muito cuidado, tá? Então, cada parâmetro desse, se eu clicar duas vezes, ele vai me abrir a descrição, né, o parâmetro em si, de qual grupo ele pertence, esse valor global que ele vem, e muitos parâmetros ao vocês entrarem, já é um parâmetro, um valor que já vem fixo, né, não há necessidade de trocar, no caso, colocar aqui na parte de baixo, se for utilizar a metodologia que vir global. Por exemplo, esse parâmetro indicar se utiliza o processo de gravação da variação cambial, né? Que tal faltou o E, tá? Então ele vem aqui a descrição, a função, qual o formato, a utilização, a utilidade dele, em qual lugar e o valor. Então se ele vem global para não utilizar e eu venho e coloco 1 e gravo aqui no F3, ele passa a ser validado. E detalhe, tá? Tem parâmetros, principalmente os corporativos, que há necessidade de você sair do sistema e entrar de novo para ele se tornar válido. Então, de repente, muitas vezes você pode configurar um parâmetro, não está validando. Sai do sistema, entra novamente, que ele vai passar a validar. Então, tome muito cuidado, tá? Todos os parâmetros, independente se ele seja corporativo ou por empresa, você sempre vai ter aqui a descrição, a utilidade desse parâmetro e qual o valor. Observa aqui que no por corporativo, ele só o campo aqui é único. No empresa, quando a gente abrir, vocês vão ver que vai aparecer toda a relação das empresas, né? Então esse aqui é um formato, aqui você tem diversos parâmetros, lógico.
dependendo da necessidade de cada ambiente ou de cada empresa, né? Então, esse aqui é o corporativo. Por empresa, ele vai dar a mesma estrutura, né, através desse ADMFL 007, mesma coisa, ó. Então, ele traz aqui os módulos novamente. Então, o que? Ó, comissão, tudo que se refere à comissão. Se eu clicar aqui, ó, CD underline emp padrão underline comiss, tá vendo que ele já muda aqui o formato? Ou seja, eu posso ter um parâmetro configurado por empresa diferente da outra, né? Então, para isso que serve. Você tem um corporativo que ele serve para o ambiente como um todo e por empresa que você vai configurando conforme a necessidade, tá? Esse daqui é o ADM-FL 007. Você tem também o ADM-FM 013, aqui, ó, atribuição de valor de parâmetro corporativo. Nesse caso, ele não dá uma listagem, então sou obrigado, se eu souber o parâmetro, eu posso descrever aqui, como posso clicar duas vezes e efetuar a pesquisa. Então, vamos colocar aqui, ó, entre aquele Shift 8, barra, Shift 8 e F4. Equivalência, aqui ó, um exemplo, TP underline equivalência underline código underline barra. Se eu clicar duas vezes, é a mesma coisa. Ele vai me dar a descrição do parâmetro, a função, a utilidade e os valores aqui, né, que para ser configurado. Ele já traz como global, como essa nesse caso, ou seja, somente produtos sem cadastro de código de barra serão gravados os códigos de barras na sua geração, mas eu posso vir aqui ó, e trocar. Não, eu quero todos. Então venho aqui, coloco T e salvo, tá? Esse é um parâmetro corporativo acessando ADM-FM013. Você tem o por empresa também, ADM-FM014. Só que esses daqui você tem que pesquisar. Então, vamos colocar aqui, ó, barra e F4. Então, nome da empresa. É a mesma coisa, eu posso vir aqui, ó, NM, underline, empresa, underline, barra, o nome do parâmetro, é a mesma informação. Então, venho aqui e descrevo no login aqui, quando eu acessar, qual o nome que eu quero. Eu posso ter um para cada empresa. E salvo, a mesma coisa, né? Então, a gente viu o ADMFL 007, ADMFM 013, que é o corporativo, ADMFM 014, que é o por empresa, e você tem um outro que é bem utilizado, tá, pessoal? Só que ele está aqui dentro de consulta. Ele fica bem mais fácil, tanto que a gente utiliza também. Ó, ADMFL 034, visualizador de parâmetro da empresa. Esse daqui ele é bem legal. Se eu venho aqui e coloco barra, por exemplo, e F4, ele vai me listar tudo que ele encontrar como barra. E a vantagem desse daqui, sabe que ele trouxe vários parâmetros. Eu posso ir clicando em cada um, configurando, mediante a necessidade, saio, vou no outro, configuro, saio, vou no outro, e assim por diante. Fica muito mais fácil a sua configuração. De repente você sabe o nome, mas você não tem certeza do parâmetro. Eu sei que é barra, mas eu não estou lembrado direito qual é o parâmetro. Eu utilizo esse ADMFL 034 se for a configuração por empresa, e ele vai te dar todos os parâmetros conforme a pesquisa que você fizer. E observa, como é por empresa, ele está trazendo aqui as empresas. Então fica bem mais fácil de configurar. E também tem o ADM FL054, a mesma nomenclatura. Então se eu vir aqui e colocar barra e F4, ele me trouxe também, só que ele não traz por empresa, porque ele é corporativo. Só que ele é o mesmo formato, eu posso entrar, fazer a gravação manutenção, ir em outro, fazer também, ir em outro e assim por diante. Fica muito mais fácil ali o processo de configuração, tá? Então, a nível de parâmetros, que eu queria apresentar para vocês é isso. Dentro aqui, relembrando, manutenção, nós temos isso independente, tá, pessoal? Aquilo que vocês definirem para fazer a configuração do parâmetro, todos eles no final vai dar a mesma coisa. Então, aquilo que vocês sentirem mais fácil para você fazer a configuração, seja pelo ADMFL 007, seja pelo ADMFM 013, pelo ADMFM 014, por aquele consulta que eu recomendo que é melhor, mas aí fica a questão de vocês. ADMFL 034, que é por empresa, e o ADMFL 054, que é corporativo, né? Então, esse daqui foi a questão da manutenção, da configuração de parâmetros. Voltando a lembrar, somente usuários administradores têm acesso e tomem muito cuidado na hora de configurar algum parâmetro, né, de fazer a realização de uma manutenção de um parâmetro. Tá? Tenha certeza antes de realizar essa configuração. Ok? Agradeço e até o próximo.
Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. Nesse treinamento, a título de revisão, vimos sobre manutenção de parâmetros, seja a nível corporativo, seja por empresa. E detalhe importante que é bom frisar: somente o usuário administrador consegue efetuar essas manutenções e tome muito cuidado ao realizar alguma configuração de parâmetro, seja corporativo, seja por empresa, que isso pode interferir no processo que já está rodando na empresa. Beleza? Obrigado e até a próxima.